A gente vai falar das eleições 2016. Eleições 2016. Bom, Livaldo, em clima de eleições, a gente tem percorrido a TV Cidade Verde alguns municípios piauienses para apresentar as pré-candidaturas. Hoje, dia 20, começam as convenções de vários partidos. Até o dia 5 de agosto, todos os candidatos estarão definidos com suas candidaturas homologadas depois pelo Tribunal Regional Eleitoral. Agora, a gente vai ao litoral piauiense. O Darival Júnior foi lá na cidade de Luiz Correia ouvir os pré-candidatos à prefeitura e eles já começaram uma pré-campanha, naturalmente, como todos já fizeram, né? Vamos acompanhar na reportagem do Calixto Dias e do Darival Júnior. Luiz Correia é um dos 4 municípios litorâneos do Piauí e também um dos principais destinos turísticos. Localizado a 365 quilômetros da capital Teresina, possui uma população de aproximadamente 29 mil habitantes e cerca de 22 mil eleitores. A antiga vila de Amarração já foi da jurisdição do estado do Ceará. Hoje, possui uma moderna orla marítima e em períodos de alta estação, como Carnaval e Réveillon, chega a receber um número de visitantes 5 vezes maior que a sua população. O município de Luiz Correia se divide entre 3 importantes zonas: o seu perímetro urbano, do centro da cidade até as casas de veraneio, e as suas orlas, da Praia de Atalaia, Coqueiro até o Macapá, e também 98 localidades que estão na zona rural e compreende 60% da população. Para se ter uma ideia, do centro da cidade de Luiz Correia até a sua última localidade, Povoado Brejinho, são mais de 90 quilômetros. Daí a dificuldade de se administrar um município com tão grande dimensão geográfica. Para as eleições de outubro, a população anseia que o próximo gestor dê mais atenção a setores como turismo, segurança, pavimentação e a iluminação pública. Calçamento, iluminação pública, tudo isso que nós precisamos lá, certo? Para poder o movimento crescer. Em Luiz Correia, 3 nomes despontam como pré-candidatos ao Palácio Municipal, como a atual prefeita Adriane Prado, de 45 anos de idade, formada em administração com gestão em turismo. Com seu partido, o PP, ela aglutina mais outros 5 partidos que farão a coligação para concorrer à reeleição. Vamos respeitar os adversários, vamos seguir em frente, se entregando nas mãos de Deus e mostrando para a população o que nós fizemos e o que nós ainda temos condição de fazer. É isso que eu quero, que essa campanha ela seja uma campanha limpa, ela vai ser uma campanha rápida e eu vou respeitar a legislação, quero fazer de acordo com a lei. Outro candidato é Eduardo Ferreira, de 61 anos de idade, formado em Direito, atualmente licenciado como delegado regional de Parnaíba. Eduardo Ferreira pretende fazer oposição e desponta como um nome novo às eleições de 2016. E esse povo já demonstrou coragem. Em uma só oportunidade, renovou toda a Câmara Municipal de Luiz Correia. A oportunidade é essa. Nós vamos colocar no momento oportuno nosso nome, com a mensagem nova, mensagem da esperança, mensagem da mudança e, sobretudo, da moralidade administrativa. Outro nome que se lança como pré-candidato é Francisco Araújo Galeno, o Quim do Caranguejo, de 52 anos de idade. Foi vereador em Luiz Correia e também se elegeu prefeito nos anos de 2009 a 2012. E agora tenta voltar ao Palácio Municipal, apoiado por uma coligação de 10 partidos. Até o final da semana, um dia antes das coligações, mais 2 partidos devem ser anunciados junto à coligação. Eu passei por uma experiência, fui gestor há 4 anos. Então eu aprendi muito com meus erros, com meus acertos. Então o gestor que passou por uma prefeitura 4 anos, ele tem que ter tirado algum proveito daqueles 4 anos. Então uma lição eu tomei. Então eu estou preparado. Preparados, os candidatos se colocam nesse momento, a partir de agora disputando aí nas convenções, na verdade só para ratificar as pré-candidaturas. E Luiz Correia tem uma situação muito interessante, é um município que já perdeu outros municípios que antes Barra Grande pertencia àquela região, Cajueiro da Praia também, que agora são independentes, quer dizer, Barra Grande está lá na cidade de Cajueiro da Praia, e Luiz Correia tem a maior zona rural
Olha, dos municípios piauienses. Exatamente, com essa ida de Barra Grande lá para Cajueiro da Praia, mas é onde a zona rural interfere diretamente no pleito. Imensa a influência da zona rural de Luiz Correia em eleição. Há vereadores que se elegem só na zona rural, por exemplo. E a influência, claro, na eleição majoritária também é significativa. O certo é que é um pleito dividido com 3 candidaturas consolidadas na convenção. De certo modo, a oposição vai ter que se resolver durante a campanha, porque são 2 candidatos de oposição contra a prefeita, que durante a pré-campanha também sofreu alguns desfalques do seu grupo. Ou seja, é um quadro, assim, aparentemente equilibrado na disputa de uma cidade importante do nosso litoral. Ainda sobre as eleições, a gente vai falar agora de um assunto muito interessante. Como forma de incentivar os partidos e aumentar a participação feminina nas eleições, a legislação eleitoral foi alterada para 2016 e agora é exigido o preenchimento mínimo de 30% e máximo de 70% de candidatos de cada sexo. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que o cálculo dos percentuais deverá considerar o número de candidatos efetivamente lançados pelo partido ou coligação. São as cotas de gêneros. Nós vamos conversar agora com o advogado eleitoral José Maria de Araújo Costa, que está aqui. Doutor José Maria, bom dia. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Notícia da Manhã. Essa preocupação, inclusive, nas próprias peças publicitárias da Justiça Eleitoral, a gente vê um incentivo muito grande para que a mulher entre mais na política. Agora, nas cotas de gênero, como é que isso vai funcionar para as eleições deste ano, estabelecendo esses percentuais? A gente falou ali partidos ou coligações. O partido individualmente tem que preencher esse percentual de 30% ou isso na composição, nas alianças proporcionais, esse percentual é que vai ser verificado? Perfeitamente. O artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504 de 97 estabelece que cada partido ou coligação preencherá do número de vagas resultante daquele cálculo que no caput desse artigo está estabelecido a quantidade por município. Nos municípios até 100 mil eleitores, 200% do número de vagas de vereadores. Obviamente no município acima de 100 mil eleitores, 150% do número de cadeiras resultante na Câmara. Então, essa dicção da Lei 9.504, ela foi estabelecida a partir de uma mini-reforma de 2009, que estabeleceu que, antes dessa mini-reforma, esse artigo 10 estabelecia que cada partido ou coligação deverá reservar. Então, existia essa interpretação e até certo ponto foi utilizado esse conceito onde, quando não existia a quantidade de mulheres no partido ou na coligação, apenas deixava vago aquelas vagas que seria obrigatório de gênero. Mas a partir dessa reforma, a Lei 12.034 de 2009, ficou uma norma cogente. O partido ou coligação preencherá a quantidade de vagas. Do contrário, o partido terá indeferido o DRAP. E enquanto ele não reservar o número de vagas para gênero, e aí você colocou alguma coisa muito importante, não existe cota de mulheres. Essa ação propositiva, essa discriminação positiva que a legislação eleitoral estabeleceu, no sentido de dar a maior efetividade no princípio da igualdade estabelecido na Constituição Federal e propiciar uma maior participação da mulher na política. Entretanto, muita gente equivocadamente diz a cota de mulher. Na verdade, não existe cota de mulher, então, a cota de gênero. Então, a comunidade LGBT também entra nesse percentual de cotas? Sim, é um aspecto que cada partido também, individualmente, os seus estatutos também dispõem sobre... Suponhamos, só para dar um exemplo claro aqui para a gente, para o telespectador em casa entender, uma travesti, por exemplo, que quer ser candidata nas eleições, ela entra nesse percentual da cota de gênero? Olha, vai depender muito da forma como o partido que ele ou ela está afiliado, né? Se ele já tem toda essa discussão também da identidade, tal. Se vai depender de caso concreto para caso concreto. Poderá o juiz, mesmo ele sendo registrado como do sexo masculino, mas se ele já tem a identidade de gênero e se coloca como sexo feminino, não vejo problema, e alguns juízes interpretam que poderá
poderá entrar na cota. entrar na cota. Outros não, porque o que está lá na identidade civil. Enfim, é um caso concreto que depende da análise de cada juiz eleitoral, que é complicado a gente dizer que não existe uma regra geral, uma regra cogente sobre isso ainda. A nova legislação, doutor Zé Maria, outro aspecto, outra novidade diz respeito ao financiamento da campanha quanto a limite de gastos. O senhor acha que isso favorece Caixa 2, vai tornar a eleição mais isenta do ponto de vista da disputa eleitoral? A grande novidade dessa eleição de 2016, o legislador estabeleceu um teto por município, por candidaturas. Nas eleições anteriores não existia limite, o céu era o limite. O candidato é quem estabelecia, antes de registrar a sua candidatura, estabelecia qual era o teto da sua campanha eleitoral. Uma vez estabelecido esse teto, ele tinha que seus gastos serem feitos dentro daquele teto. Hoje não. Cada município tem o seu teto de gasto, o teto para vereador, o teto para prefeito. E todos os candidatos têm que atuarem dentro da sua campanha sem ultrapassar esse teto, sob pena de ter suas contas reprovadas. E mais ainda, se esse teto não for respeitado, pode correr o risco, inclusive, de este candidato ser representado e ter sua candidatura impugnada por abuso de poder econômico, por exemplo, se ele extrapolar esse gasto de teto. A gente ainda vai ter muitas oportunidades para conversar sobre essas mudanças da legislação e o que a Justiça Eleitoral determinou para as eleições de 2016. A começar, por exemplo, por essa data de realização das convenções, de hoje até o dia 5. O tempo de campanha também diminuiu. Nas eleições passadas era a partir de 5 de julho, agora só a partir do dia 16 de agosto. O tempo de televisão também diminuiu, de propaganda de rádio e televisão, e a gente vai ter alguns momentos ainda importantes para esclarecendo você, telespectador e eleitor, que é mais importante, né, para você ficar ligado nas eleições que acontecem no dia 2 de outubro. Doutor, muito obrigada pela presença e as explicações. Bom dia. Bom dia. Vamos à última de hoje, Alivaldo? Olha, aquele ditado de que os últimos serão os primeiros vale também para a política. Pois não é que o PSC aqui em Teresina realizou uma série de sabatinas com pré-candidatos. Foram ouvidos, por exemplo, Silas Freire, até quando ele era pré-candidato, Dr. Pessoa, Amadeu Campos, e agora no finalzinho da pré-campanha o prefeito Firmino Filho foi sabatinado, se não me engano, na última segunda-feira. Pois não é que o PSC vai mesmo apoiar o prefeito Firmino Filho? Esperou até o último momento. Esperou até o último momento, ensaiou uma ida para a oposição, mas deve formalizar o apoio à reeleição do prefeito Firmino Filho. Essa é a tendência, após conversa que tive ontem por telefone com um dos líderes do partido no estado e na capital, o Gustavo Henrique. Obrigada, Alivaldo. Até logo mais, ao meio-dia aqui no Jornal do Piauí, na TV Cidade Verde, com Joelson Jordânia, Eli Lopes, Galego, toda a equipe da TV Cidade Verde.